O Bitcoin subiu mais de 10% nos últimos 7 dias e amanhã, às 3 da tarde, vai ter um evento que vai decidir se essa alta continua ou se ela perde o seu motor. Fica comigo até o final desse vídeo, porque quem entende antes não reage no susto, é só aguardar a vinheta. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um início de semana aqui na Liga Cripto. Se você não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. Eu já peço logo de início o seu like, principalmente para quem já acompanha a Liga há mais tempo, para a gente espalhar esse conteúdo YouTube afora. Informação tem que ser disseminada e se esse é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro dessas atualizações sempre, principalmente nesse momento do mercado, que é o melhor momento para você não só se informar, mas plantar dentro desse universo. Então, família, sem mais enrolações, entrando já no ponto principal desse vídeo, como eu já coloco aqui logo no início, a alta tem um motor e amanhã a gente tem um teste. Então, vamos entender direitinho do que se trata isso. O Bitcoin ele saiu primeiro dos 57.800, 58 mil dólares, aos 64, e essa força veio do macro. Então, falando primeiro do gatilho, o payroll de junho anunciou 57 mil vagas, foi o mais fraco em 4 meses, com revisões de menos 74 mil empregos em abril e maio. A reprecificação, que são as apostas de alta de juros em setembro, caíram em 66% para 50, 55% e automaticamente o Bitcoin respira nesse momento. Então, o clima que fica foi um alívio, mas não há ainda euforia. Os analistas alertam que o rebote ele pode ser somente um respiro técnico e não uma recuperação sustentada, ou seja, pode ser só um alívio para continuação da queda ou até mesmo reteste naquela zona dos 58 mil dólares, mas a gente tem ainda cartas a serem apresentadas dentro desse jogo de curto prazo. Então, resumidamente aqui esse primeiro slide, emprego fraco esfria juros, juros frios aliviam Bitcoin, e essa é a corrente que a gente está vivendo nesse momento. Além disso, a gente tem um personagem importante que é Kevin Warsh, o chair que se recusou a prever. Então ele foi o primeiro homem-chave mais importante do Fed a não enviar a própria projeção de juros desde que o dot plot foi criado em 2012, que foi o que eu comentei num vídeo meu na semana passada, falando da projeção dos outros representantes do Fed, o que eles têm de perspectiva em termos de alta, manutenção ou corte de juros. E esse comunicado da última reunião, ele só teve 130 palavras, sem nenhuma sinalização de rumo para os juros. Na cabeça dele, família, ele tem com esse intuito a ideia de somente responder ao que os dados mostram, não se pré-comprometer com um caminho específico. Por isso, a sua ação de reter a projeção foi um ato deliberado. Traduzindo um pouco dessa dinâmica, quando o chefe ele se silencia, o documento ele fala por si só. Então, o Archimudo, a ata de amanhã, vira o único registro oficial do debate interno e os mercados eles reprecificam forte quando o racha interno surpreende. O placar, família, para vocês entenderem, a gente tem 18 projeções e como que ele abre, né, essa ata de amanhã. 9 querem alta, projetando pelo menos uma alta de juros ainda em 2026. 8 representantes pretendem manter, né, os juros como estão, taxa parada entre 3,5 e 3,75 até o final do ano, e um único dirigente ainda projeta juros mais baixos. Então, em março, nenhum membro projetava alta de juros em 2026. 3 meses depois, são 9 de 18. E o chair, né, o representante, o Kevin Warsh, não enviou a projeção dele. A ata mostra os argumentos por trás dessa virada. O que observar amanhã às 15 horas nesse documento? Atenção aqui, se a maioria usou persistente para a inflação fora de energia, esse tom ele é duro e setembro tem tudo para esquentar. 2. A frase de alta. Expressões como algum aperto pode ser apropriado carregam peso de sinalização, presença ou ausência indica uma direção. Número 3, a ata revela se algum membro defendeu subir juros já em junho em vez de esperar setembro. E número 4, o debate sobre IA.
Se o comitê discutiu o fundo de inteligência artificial e produtividade, que é uma das teses de Walsh, há um caminho para a paciência, seria um tom mais leve. Amanhã, família, a ata ela não é uma decisão, mas ela é um registro do debate. E ainda mais que isso, com o Kevin Walsh em silêncio deliberado, é o documento com mais poder de mexer no preço essa semana. Aqui, família, nessa parte de reação não previsão, eu trouxe dois cenários tentando juntar um pouco do que a gente falou agora. Então, no cenário 1, uma ata dura e, obviamente, pior para mercados de riscos e para o Bitcoin, maioria falando em inflação persistente e aperto apropriado. Odds de alta em setembro voltam a subir dos atuais 50% e 55%. E a pressão de curto prazo, o motor macro da alta, perde força e o mercado volta a testar os suportes. Num cenário 2, se a gente tiver uma ata dividida ou argumentos mais leves, a gente teria um peso maior no emprego fraco, sem consenso pela alta de juros novamente. Odds de setembro seguem caindo, né? A próxima reunião de 28 a 29 de julho já precifica mais ou menos 75% de manutenção de juros, e o rally ganha combustível e o CPI do dia 14 vira o teste de confirmação seguinte. Ou seja, a gente teria ali um momento de alta e os dados de inflação do próximo dia 14 ficam aí como o próximo balizador do mercado. E só para ressaltar, família, trazendo um pouco do alinhamento da liga, tá? O Bruno ele mostrou no último vídeo 3 indicadores de sinais de fundo que existem, né? Que estão apontando zonas de oportunidade. Mas na própria ressalva dele, é a incerteza macro que dita o ritmo. Então, esse vídeo ele é metade da equação. Eu tentei falar agora, até o momento, exatamente sobre essas incertezas que ele citou no seu vídeo passado. E sim, apesar da gente ter um jogo aqui de probabilidades, a Liga, de maneira geral, acredita que talvez ainda sejam maiores as chances da gente retestar o fundo que seja, se for no 58, ou quem sabe ir um pouco mais abaixo. O ponto é que a gente ainda tem tempo e as probabilidades apontam, acreditamos nós, num cenário mais provável para baixa. Mas esse jogo ele ainda é bastante jogado. Não há uma certeza absoluta, digamos assim. Só existem elementos que são on-chain e elementos de macro, e a gente tenta apresentar de maneira mais completa todos eles. Falando um pouco aqui da ação de preço, dessas resultantes do cenário de amanhã. Dos 58 aos 64 mil, a gente tem aqui os degraus da reação. Então, vamos começar por baixo. Zona de suporte estrutural do mapa da live, o último degrau antes de a conversa mudar. 60.700, Rodrigo trouxe ontem. 62.800, a média de 200 semanas que o Igor acompanha, que ele trouxe no vídeo dele, e o nível que separa o alívio de retomada. Perder ela na reação da ata reabre o caminho para baixa novamente. Então, logo abaixo de onde a gente está, próximo dos 63 mil, a gente pode já causar mais estresse em termos de preço. Agora, olhando o outro cenário, se a gente voltar a subir ou continuar a subir, 65.500, 65.700 é a primeira barreira. O alvo local da pernada atual no mapa da live de segunda-feira. Rodrigo mostrou isso ontem. E 67.300 a porta de cima. Resistência robusta, mapeada também pelo Rodrigo na live. Acima dela, o alívio vira pullback com corpo. Então, família, para a gente botar o pé no chão, como a gente estava falando, né, há pouco tempo, de probabilidades, antes da gente comemorar o que ainda pesa. No primeiro ponto, analistas leem um rebote acima de 63 mil mais como um respiro do que uma recuperação sustentada. O aviso de Sintra, quando o Walsh falou em Sintra, Walsh mantém um compromisso com a meta de 2%. Inflação acima disso segue sendo tratada como problema. E, número 3, a estatística de julho. Historicamente, julho costuma devolver parte do movimento e agosto é o mês vermelho em anos de bear market. Então, muita atenção com agosto, mês inclusive do meu aniversário e mês de aniversário do Rodrigão, já anota aí na agenda. Próximas paradas, a gente tem amanhã, dia 8 de julho, 15 horas, a ata do Fed. Dia 14 de julho, como eu falei ainda nesse vídeo, CPI de junho. 28 a 29 de julho, mais uma reunião do Fed. E 15 a 16 de setembro, reunião onde a alta de juros está em jogo. A gente dá o nosso veredito, família.
que fazer com todas essas informações? Primeiro ponto, o motor é macro, ou seja, essa alta vem muito motivada pelas explicações que eu dei aqui nos slides. A alta tem explicação, não é mágica. Emprego fraco esfriou os juros. Entender a corrente vale mais do que torcer. Amanhã, 15 horas, a gente sabe que a gente tem um compromisso que pode mexer o preço nas duas direções. Não é hora de alavancagem no susto. Sem euforia, alívio não é tendência. Julho engana e agosto cobra, historicamente falando. E o placar de 9-8 segue vivo até setembro, falando aí do cenário de alta de juros. Estratégia acima de achismo. Nas palavras do Igor, aqui na Liga, a estratégia não tem emoção, não tem achismo. Quem tem plano não depende de ata, documento nenhum muda o método. E é muito sobre isso que a gente acredita aqui na Liga em relação ao Bitcoin e longo prazo nesse mercado. Então, para a gente encerrar, família, uma pergunta para vocês. Vocês acham que a ata vem dura ou leve? Lá ele, né? Brincadeiras à parte, será que o tom vai ser mais pesado? Uma discussão voltada muito mais para inflação ou para dados fracos de emprego? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu vou ficando por aqui. Agradeço, é claro, a sua atenção, a sua presença, o seu like e deixo aquele recado final em que todos os vídeos aqui da Liga são apoiados pela Bybit, a melhor plataforma de trade do mundo, do mercado das criptomoedas. Se você não acredite, crie a sua conta e teste você mesmo, óbvio, com responsabilidade. Se você não sabe a alavancagem, não se meta nisso. Vai fazendo o seu DCA com compras estratégicas, seguindo a sua gestão de risco para não dar passos maiores do que a sua perna. Afinal, nesse mercado vale muito mais a resiliência e a persistência do que tentativas malucas, tiros no escuro e all-wins aí na vida. Então, eu vou ficando por aqui, família. Um grande beijo, um grande abraço, valeu e até a próxima.